Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá meus amigos, olá minhas amigas, mais uma vez o nosso programa PubliRio Online entra no ar aqui pela televisão, depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e para os tocadores de podcast Google, Apple e Spotify. E também agora, aos domingos, ele também vai ao ar pela Rádio 98 FM com 150 mil ouvintes, né? Às 5 horas e 30 minutos. Bom, eu estou trazendo aqui para vocês um político recém-chegado na Câmara dos Vereadores. O nome dele é Vitor Hugo, né? Ele veio de Olaria, nascido em Olaria. Vai bater um papo com a gente aqui sobre o seu mandato lá na Câmara dos Vereadores. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, graças a Deus. Eu não soube falar o teu nome aqui, o seu sobrenome é Kaczmarkev, é isso mesmo? Isso, Kaczmarkev. Ah, pois é, parece que tem uma história do Kaczmarkev, a tua família. Como é que conta pra gente? Na verdade, é a origem polonesa, né? Meu bisavô, ele chegou na década de 20 ao Brasil e adquiriu terra na Serra da Misericórdia. Sim. A Serra da Misericórdia hoje é o Morro do Alemão e devido a ele ter aparência europeia e tudo, aí o pessoal apelidou de Alemão, apesar dele ser polonês. Aí ficou Morro do Alemão e hoje é um dos mais famosos do Rio de Janeiro, é o Morro do Alemão. E para ele deveria ter sido uma ofensa, né? Como o cara polonês, ser confundido por alemão, mas é isso. O Morro do Alemão, a história na verdade tinha que ser Morro do Polonês, Complexo do Polonês e não Complexo do Alemão. Pois é. Bom, o Vitor foi subsecretário de Meio Ambiente lá em Duque de Caxias, na terra do Washington Reis, né? O cara que manda em Caxias. Foi isso mesmo, Vitor? Foi isso sim. Eu comecei minha vida profissional também em Duque de Caxias, apesar de ser do Rio. Trabalhei em petroquímica e depois me especializei na parte ambiental. E aí o Washington Reis me convidou para tomar conta da Secretaria de Meio Ambiente, na parte técnica. E ali começou minha história política, né? Comecei a atender algumas pessoas que estavam precisando, principalmente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre muito carente na parte de saúde. E aí as pessoas começaram a ser atendidas em Duque de Caxias. E aí, nesses atendimentos, o Washington falou assim, você tem que vir candidato no Rio para a gente tentar botar a saúde do Rio para funcionar. E aí eu aceitei o desafio e na minha primeira eleição em 2020 acabou dando certo e virei vereador. Estou na minha primeira vereança agora, no meu primeiro mandato. O que você pode trazer lá de Caxias, Vitor, para o Rio de Janeiro? Porque, na verdade, hoje você é Rio, não é mais Caxias. Isso. Caxias tem vários exemplos, bons exemplos a serem seguidos, né? A gente tem um dos principais, o maior hospital do olho da América Latina, o que mais atendimento, que é o de Duque de Caxias. Parece hoje, que você ajudou, né? Ajudei no projeto, participei junto ali com o Washington Reis no projeto. E hoje o Hospital do Olho é um sucesso. São 178 cirurgias por dia, de domingo a domingo. E eu fiz a indicação aqui no Rio de Janeiro para construir um hospital como esse aqui no Rio. O prefeito Eduardo Paes já iniciou esse hospital ali em Benfica, que é o Centro Carioca do Olho. Está precisando, né? Está precisando. E o Centro Carioca do Olho está praticamente pronto, mas falta só o principal. O Centro Cirúrgico não ficou pronto ainda. Mas eu acho que breve vai ficar pronto o Centro Carioca do Olho para poder fazer esses atendimentos. E fui junto com o Washington Reis, fomos até o governador Cláudio Castro e solicitamos também um outro hospital estadual do olho, e que o governador abraçou a ideia e que breve aí vamos ter mais um hospital do olho para 400 cirurgias diárias de catarata, de retina, de glaucoma, de pterismo, estrabismo, enfim, toda a parte dos olhos, inclusive transplante. É engraçado, você sabe que o meu cunhado lá que mora em Realengo, ele teve um dia que ele foi ao hospital, vou no oculista, coisa e tal. Aí eu perguntei a minha irmã, mas onde é que é o oculista do Wilson, o nome dele? Aí ela falou assim, é lá em Caxias, no Hospital do Olho. Eu falei, ué. É um sucesso. Saiu de Realengo, não sei se você conhece. Conheço. Ele saiu de Realengo para ir a Caxias para o Hospital do Olho e ainda me deu como referência, porque eu já fiz 2 operações de estrabismo, né? Aí, simplesmente, logicamente eu não fui, mas eu sei que é um grande projeto do Washington Reis lá em Caxias. Funciona muito bem, como outros projetos lá. Lá tem, por exemplo, um hospital de cães e gatos, que é 100% gratuito, é 0800 mesmo. Hospital para cachorro. Para cachorro e para cães e gatos. E é sensacional. Tem
ultrassonografia, tem tomografia, atende emergências, cirurgias. O hospital é sensacional, que é ali em Jardim Primavera e funciona muito bem. E a gente também está tentando trazer para o Rio um hospital como esse, como o hospital infantil que também tem lá, uma maternidade enorme. Então o Washington revolucionou realmente o Duque de Caxias na questão da saúde e a ideia da gente é trazer isso tudo para a cidade do Rio de Janeiro. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Haroldo, que é o secretário do homem Haroldo Brito. Bom, mas você sabe que com relação a cães e gatos, eu acho que é uma coisa que a gente pensa muito mais hoje. Primeiro que o nosso país é um dos países mais que bomba com relação a animais, né, principalmente cães e gatos. E eu acho que o animal, hoje em dia, ele faz parte da nossa família, né? Eu sinto isso, eu já tive um cachorrinho e o animal faz parte. Uma vez eu estava andando pela rua, aí estava passando um carrinho de criança, aí todo mundo ficava olhando. Eu fui lá ver por que estava todo mundo olhando para aquele carrinho. Era um animalzinho, era um cachorrinho que estava lá. Quer dizer... Chama atenção, né? As pessoas tratam o cachorro assim do jeito que é maravilhoso. Agora me diz uma coisa, por que você mudou lá de Olaria e foi para a Ilha do Governador? Por causa do Wagner Victor, não? O Victor é meu amigo, um abraço Wagner Victor, mas na verdade morei a vida praticamente toda em Olaria e antes de ir para a Ilha do Governador eu ainda fui morar em Pilares, ali próximo do Norte Shopping, mas aí tive alguns problemas ali de segurança, né, a questão de assalto, enfim. E a ilha hoje ainda pode-se dizer que é um dos melhores bairros para se morar na questão de segurança. Por ter só uma entrada e uma saída, hoje a gente se sente muito mais seguro dentro da Ilha do Governador. Então, e a ilha é um lugar muito gostoso para se morar. Eu não abandonei Olaria, eu tenho meu escritório lá em Olaria. Eu tenho um escritório em Olaria e outro escritório na ilha. E atendo muito também a região. Né? Atendo muito ali aquela região também de Auma, Engenho da Rainha, no Morro do Alemão, que eu não posso deixar minhas raízes de fora. Você é alemão, e né? Ilha do Governador, a gente atende bastante. É isso aí. Mas, Vitor Hugo, eu quero saber de você o seguinte, com relação à lei que determina a instalação de bloqueadores em motocicleta, que é de sua autoria, né? Isso. Na verdade, a lei é para criar bloqueadores nas passarelas, né? As motos, hoje a gente percebe motos cruzando a passarela. Quando a gente anda na Avenida Brasil, a gente percebe isso o tempo todo. As motos cruzando a passarela de um lado para o outro. Além de causar acidente, atropelar um pedestre, a gente tem o risco ali da pessoa estar subindo de moto para assaltar, e sem falar o risco que, às vezes, muita gente está fugindo da polícia e sobe a passarela e passa para o outro lado, e a polícia com a viatura não consegue fazer isso. Verdade. Então, hoje é criar bloqueadores nas passarelas para poder Mas foi criado e foi aprovado. Foi aprovado. Por que não está sendo utilizado hoje? Ela foi aprovada, foi sancionada e agora está na parte de regulamentação. Sei. A prefeitura está buscando qual é o melhor modelo de bloqueio para botar nas passarelas. Assim que tiver regulamentada, ela vai ser instalada. É porque é um absurdo, né? Às vezes você está na passarela, ali na Avenida Brasil, eu vejo, os caras pegam e... Cruza de um lado para o outro. Cruza de um lado para o outro e é um problema seríssimo. E eu também acho que tem que ver isso com relação à motocicleta, né, cara? Eu acho que tem um problema sério. Você vai aos Estados Unidos, por exemplo, eu fui agora para a Inglaterra, eu fiquei em Londres durante algum tempo, e vi que o diferencial da Inglaterra para o nosso país, né, que eu sei que é muito grande, mas o diferencial mesmo é o cumprimento das leis, né? Porque lá, se você não cumprir a lei, você é penalizado. Aqui Sim. não, aqui a gente faz uma bagunça de... A questão de moto, a gente tem as questões, por exemplo, a gente está dirigindo e a moto passa, cria aquele corredor e você não consegue mudar de faixa porque causa um acidente. E pensando nisso, nós criamos uma outra lei também que está tramitando na Câmara, que é criar corredores exclusivos para moto, porque isso vai evitar acidente. A gente conseguindo colocar nas vias principais corredores para motocicletas, a gente evita o acidente, porque ali o motorista do carro já sabe que ali tem moto, ele vai ter cuidado ao cruzar e a moto só pode andar ali. Então a gente vai criar o corredor, legalizar o corredor da moto, porque aí a gente diminui o número de acidentes e acidente de moto a gente sabe que vai direto e tem que ir para o hospital. Pode ser um tombinho à toa, mas a determinação é que a SAMU leve para o hospital, porque moto a gente sabe que está sujeito a se quebrar. Então acaba sobrecarregando os hospitais. Então é uma maneira também da gente diminuir esse fluxo de pessoas acidentadas nos hospitais. Nós estamos conversando aqui com o vereador Vitor Hugo. Daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente volta.
Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Servir é acordar cedo para transformar a cidade. É chegar junto quando a chuva aperta. Servir é investir para melhorar o atendimento na saúde. É criar novas oportunidades de emprego. Servir é fazer o BRT voltar a funcionar com dignidade. E trabalhar feliz para mudar a vida dos cariocas. Servir é a nossa vocação. Prefeitura do Rio, a serviço de todo o carioca. A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue pra gente. Entre no site cameliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você vai participar da promoção Dia dos Pais na Confeitaria Colombo? Vai levar o seu pai para almoçar ou saborear aquelas delícias da Confeitaria Colombo? Você vai receber um voucher no valor de R$300 e vai levar o seu pai para almoçar na Confeitaria Colombo. Aquela confeitaria magnífica que você já está vendo aqui. Sensacional! A confeitaria mais antiga do Brasil. Não deixe de participar. É só você se inscrever no nosso YouTube, PubliRio Online, e participar. Estou esperando a sua inscrição. Vamos lá, vamos! Servir é acordar cedo para transformar a cidade. É colocar o cidadão como prioridade. Servir é estar atento na hora da crise. É construir uma vida mais digna. Servir é iluminar as ruas para trazer mais segurança. É criar oportunidades de emprego. É fazer do Rio uma cidade acolhedora. Servir é encurtar distâncias. É devolver a alegria de enxergar o mundo. É ajudar os pais a irem para o trabalho mais tranquilos. Servir é oferecer um futuro melhor e trabalhar feliz para mudar a vida dos cariocas. Servir é a nossa vocação. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, voltamos aqui com o vereador Vitor Hugo, aqui do Rio de Janeiro. Vereador, eu quero saber o seguinte, o senhor hoje é presidente da Comissão de Meio Ambiente lá da Câmara. Isso. O que o senhor pode já estar fazendo pelo nosso município? A gente tem algumas leis tramitando e algumas já aprovadas, como, por exemplo, criar a grade de educação ambiental nas escolas. Eu acho que a gente vai melhorar muito a questão ambiental se a gente ensinar dos pequenininhos como funciona o meio ambiente, como é que a gente pode estar melhorando o nosso ambiente, com a reciclagem, enfim, com várias maneiras. A gente tem um costume aqui no nosso país de punir, às vezes, a indústria, né? A indústria tem a sua culpa, a sua parcela de culpa, mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem uma lei que proíbe o canudinho, o canudo plástico, porque o canudo vai para a praia. Não era mais fácil a gente ensinar as pessoas a botar o canudo na reciclagem, para reciclar, e não gerar um desemprego com a indústria? E o canudo não é o vilão, o plástico não é o vilão somos nós. O plástico a gente recicla hoje, que recicla. Latinha, né? Hoje a gente consegue reciclar. O vilão somos nós, que jogamos em qualquer lugar, jogamos na nossa praia, no nosso rio. Então a questão da educação ambiental é fundamental. Nós temos várias outras leis, por exemplo... Fazer campanhas, então... Sim, isso, né? Sim, a educação ambiental nas escolas. Lembra daquela é campanha muito do bom. Sugismundo? Você não lembra, você é novo. Tinha uma campanha do Sugismundo, que o cara que jogava lixo na rua... O Deró lembra que ele é velho pra caramba, o Eduardo também. Mas você jogava lixo na rua e aí tinha uma musiquinha, Sugismundo. Aí o cara... E foi uma campanha bem a gente tem que legal. fazer campanha, tem que ensinar nossas crianças, porque é mais fácil ensinar as crianças do que os adultos, né? A gente acostuma fazendo errado, é muito difícil mudar o hábito. Mas a gente tem que conscientizar as pessoas de fazer o melhor aí para o nosso meio ambiente, que é o futuro das nossas crianças, né? Que nessa campanha que a prefeitura fez agora, muito bem feita, né? Não sei qual foi a agência, não sei se foi a agência 3, sobre você não
quebrar os BRTs, essas coisas. Sim. É um absurdo. O cara é tão burro que ele quebra o BRT depois para ele usar. É um absurdo. Eu acho. Não, e sem falar que é nosso dinheiro que está ali, né? A gente público. quanto mais a gente quebra o BRT, mais que se gasta dinheiro com aquela situação ali, que já é um absurdo esse gasto com o BRT. Agora, você fez uma outra lei, ô vereador, se eu não me engano, aqui na cabeça, sobre ferro velhos. Parece que agora é obrigatório ter uma câmera no ferro velho, é isso mesmo? O ferro velho ele precisa ser monitorado, tem que ter uma câmera de monitoramento para poder a gente identificar quem está comprando e quem está vendendo o produto. Isso para evitar essas questões de furto, né? A gente de fio, de cabo, os cabos que estão sendo furtados, a gente percebe, vai qualquer rua aí, tu vê sinal de trânsito apagado. Quando você vai ver, foi um furto. Então, a gente tem um problema muito sério hoje de furtos de cabos e a gente fez essa lei não só com a questão das câmeras, mas também para limitar o horário de funcionamento do ferro velho. Não tem o porquê do ferro velho funcionar de madrugada. Não existe um motivo para isso. Então, o ferro velho tem que ter um limite de horário. 10 horas da noite ele é o tempo suficiente de um pai de família que chegou do trabalho ir lá vender sua latinha, vender seu produto e o ferro velho fechar. Ele não precisa estar de madrugada aberto. De madrugada ele vai aumentar o índice de problemas. Então, essa lei já está aprovada, sancionada e regulamentada. A prefeitura já tem feito a fiscalização. Falta realmente fiscalizar outros ferros velhos, porque o ferro velho que não tiver câmera corre risco de perder o alvará. Mas olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu moro perto de um ferro velho lá no Recreio e é engraçado. Eu passo lá, sexta-feira você pode passar lá, toda sexta-feira, logo em frente assim a ponte, porque tem onde tem os jacarés, lá tem jacaré, não sei se você sabe, não, no Recreio tem jacaré. Aí tem a ponte, aí tem um montinho de fio, cobre, queimando lá, né? Os caras queimam, porque na verdade não sei se você sabe, o cobre, o plástico é uma coisa, o fio com plástico é uma coisa. E sem o plástico, só o cobre, outro valor. É um valor bem maior. Aí eles queimam ali e vendem no ferro velho do lado. Só que o ferro velho tem uma câmera. Eu passei lá ontem vi uma câmera branquinha, mas só que ela está direcionada para o outro lado. Então, isso tem que ser fiscalizado para ver o posicionamento das câmeras. E outra coisa, uma outra lei nossa que já está tramitando, quando a gente percebeu isso, que é uma lei que o ferro velho ele é proibido comprar fio queimado, cobre de fio queimado. A gente percebe lá quando está queimado ou não. Então ele não pode comprar mais fio queimado, a não ser que ele tenha algum laudo do bombeiro. Então é uma lei que está tramitando e ele não vai poder mais comprar esses cabos queimados. Então o ferro velho agora vai ter que comprar o cabo inteiro e ele vai bater o valor lá da borracha do cabo, enfim, mas ele não vai poder mais comprar, após a aprovação, esses fios queimados. Agora, eu estou vendo aqui que o senhor tem também uma outra lei que o senhor... de sua autoria, do tombamento do pavilhão de São Cristóvão. Eu acho sensacional isso. Isso, a gente, durante a pandemia... Mas você já fez coisa pra caramba, hein? Eu estou com mais de 60 leis aprovadas. Caramba! No primeiro mandato. Tá trabalhando mesmo. Trabalhando bastante. Porque, veja bem, político, às vezes, a gente acha que vai pra lá para não fazer nada. Você está trabalhando. Eu ainda acompanho muita coisa nas ruas, a gente tem trabalhado bastante. Eu acho que é para isso que serve o nosso mandato. Eu acho que a política não pode ser profissão, tem que ser missão. Então a gente está nessa missão aí para poder, pelo menos eu fazer a minha parte. Mas eu te interrompi. Então, aí a gente está falando da lei... Do tombamento do pavilhão. O tombamento do pavilhão. Quando eu cheguei na pandemia, o pavilhão ali, aquela feira de São Cristóvão, eles estavam com um problema muito sério, porque a feira ficou fechada. E depois que acabou, a pandemia foi acabando, foi voltando tudo e a feira foi uma das últimas a voltar. Então, aqueles músicos, todo mundo passando muita necessidade, a gente ajudou um pouquinho com cesta básica. Da maneira que a gente conseguiu, a gente ajudou. E aí tinha um risco da feira sair do pavilhão, de ser retirada, porque o pavilhão é da prefeitura. E aí a gente fez o tombamento dessa feira dentro do pavilhão. A gente fez o tombamento para proteger ali os feirantes da Feira de São Cristóvão. E logo em seguida, o prefeito Eduardo Paes também tentou fazer a privatização da feira, ia aparecer um shopping, né? Mas aí não faria muito sentido. Tu imagina, tem a barraca da Chiquinha, a barraca do Baião de 2 e no meio o McDonald's. Isso não faz sentido nenhum, perde totalmente a tradição da feira, a tradição nordestina. E aí a gente nos unimos ali com os feirantes e o prefeito entendeu, se sensibilizou à causa e voltou atrás e vai manter a feira com a tradição que sempre foi. E a gente está conseguindo aí dar um apoio para que a feira cada vez mais cresça, mas sem perder a tradição dela.
O prefeito é o meu colega de escola de samba, né? Da Portela? Eu também sou portelense, bom. né? Eu já fui vice-presidente da Portela, hoje já não saio mais, mas já saí muito. Quero aproveitar e mandar um abraço para o prefeito Eduardo Paz, foi convidado, qualquer dia ele vai estar aqui no nosso programa. Mas como eu estava te falando, você faz um montão de leis aqui, e eu estou vendo aqui que depois que cresceu muito esses abusos do assédio durante os exames de consulta médica, que eu acho, inclusive, né, que tem uma certa culpa o CREMERGE e as instituições que tratam dos médicos, porque, na verdade, nós temos leis pra caramba, mas não é cumprida. Isso. É aquilo que eu te falei. Lá em Londres, qualquer coisa, se você entra na estrada, lá em Londres, se você entra na cidade, você tem que pagar a taxa que você vai estar trafegando lá. Se você não pagar, simplesmente eles fotografam o teu carro e mandam uma multa para tua casa. E você tem que pagar, senão você vai preso. Aqui não, aqui é uma Maria vai com as outras. Mas eu queria que você falasse mais sobre essa lei. Eu acho que as mulheres estavam muito vulneráveis, né, a ir numa consulta. E aí eu criei uma lei que aqui no município do Rio de Janeiro, as mulheres elas têm o direito de sempre que quiser, de ter um acompanhante em qualquer consulta ou exame, inclusive ginecológico. Então, hoje não tem essa que o médico fala, você entra sozinha. Se a mulher quiser que o marido, o acompanhante, alguém entre com ela, ela tem esse direito, e hoje já é lei aqui no município, e a mulher tem o direito de entrar com acompanhante em qualquer consulta. Consultas e exames. Eu acho isso muito importante. Parabéns por essa sua iniciativa. Agora, me diz uma coisa, vamos para o lado lá da Câmara. Hoje em dia, no nosso país, tem uma polarização terrível. O que você está achando disso tudo? Essa polarização, sempre quando a gente tem a pessoa muito inflamada para qualquer lado, nunca é muito bom, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio de tudo. E a gente hoje procura trabalhar sempre com equilíbrio. A gente percebe, que a questão de esquerda e direita é uma briga ferrenha, mas a esquerda é importante quando tem aquelas pautas mais sociais, a direita é importante com a pauta mais familiares, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que tudo é questão de equilíbrio, e a gente tem conseguido manter isso na Câmara com tranquilidade, e as leis estão sendo aprovadas dentro da maior tranquilidade na Câmara Municipal do Rio, graças ao nosso presidente ali, Carlos Caiado, que consegue fazer isso muito bem ali na Câmara. Uma outra preocupação sua foi essa lei do caráter permanente aos diagnósticos espectro autista e síndrome de Down. Que motivação que você teve? Você tem algum filho, alguma pessoa? Não tenho, mas a gente percebe a dificuldade que essas famílias têm, né? Então a gente tem que ter empatia também, né? Então a gente procura atender a sempre os mais necessitados, as pessoas que mais precisam, e a gente costuma fazer justamente essas leis voltadas para essas pessoas que mais precisam. Hoje a gente vê uma dificuldade que às vezes uma pessoa tem com síndrome de Down ou com espectro autista, de fazer coisas simples, que para a gente é muito simples, mas que eles têm muita dificuldade. Então acho que a gente tem que olhar com carinho esse lado deles, entendeu? Cara, eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa, dizer que está aberto para você vir falar mais dos seus projetos, das suas leis, porque, pelo que eu estou vendo, se você continuar na política, a coisa vai ficar muito melhor do que já está, porque você, em pouco tempo, já fez um montão de leis, já aprovou um montão de coisas que muitos vereadores antigos não fizeram ainda lá na Câmara aqui do Vereança aqui do Rio de Janeiro. A gente está tentando fazer a nossa parte. Eu agora mesmo está tramitando lá na Câmara a lei Henri Borel, uma lei de minha autoria também, e que a lei Henri Borel visa capacitar profissionais da educação para poder identificar quando uma criança está sofrendo maus tratos. Então, a criança que está sofrendo maus tratos em casa, onde for, quando ela chega na escola, ela tem sinais, ela mostra, ou às vezes a maneira dela ficar ali no cantinho, ou às vezes vem até com marcas mesmo no corpo. Então hoje a gente está fazendo a lei Henri Borel, é uma lei que vai capacitar os profissionais da educação para poder identificar quando a criança está sofrendo maus tratos. E eu me coloco à disposição sempre, nosso gabinete está sempre de portas abertas, e agradeço muito pela participação. As tuas redes digitais? Sim.
É vitorhugo.rio, é só seguir lá, que vão ver todos os nossos projetos, os nossos trabalhos. E é um prazer estar aqui, te agradeço muito pelo convite. Eu quero agradecer a sua presença aqui, vereador, e, como eu já falei, está à sua disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom. Eu que agradeço. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, minha gente, nesse bloco agora eu quero chamar aqui a presença da Luz da Psicologia com o Dr. Luiz Einbinder, aqui ao meu lado. Tudo bem, doutor? Muito bem, Silvio. Estou ótimo e muito prazer estar aqui outra vez. Estou gostando. De cara eu quero saber o seu curso, quando é, preço e como é que a gente consegue encontrar. Pelas minhas redes sociais é fácil. A aula presencial é na Tijuca, toda segunda-feira à tarde. Aula online, quintas-feiras à tarde. O preço da presencial R$200 e online 160. Esse é o preço, mas o valor é muito mais alto. É verdade, veja bem. É mais barato que a caixinha de Rivotril, como você disse sempre, né? Agora, Einbinder, me diz, agora vamos falar hoje do tema frustração. O cara está frustrado, não conseguiu aquele objetivo. Você sabe que eu para fazer o doutorado lá na COP, eu fiz algumas provas lá que não deram o resultado que eu esperava. Eu ficava triste pra caramba, ficava chateado. Mas na próxima eu vou estudar mais. Aí, tanto é que na prova que eu passei, eu tirei 9,5. Então foi bom pra caramba, né? A frustração tem isso. Você não acerta tudo. Ninguém acerta tudo. Todo mundo tem suas frustrações. Como você vai lidar que faz a diferença. A frustração, no teu caso, foi um estímulo. Para não falar difícil, eu chamaria de feedback. Disse, olha, você tem que estudar um pouco mais para cá, tem que preparar essa matéria, tem que melhorar na outra. Aí você vai tendo um feedback, aquele resultado vai te orientando. Foguete teleguiado, ele sai, vai procurar um alvo, já pré-determinado. Mas se tiver vento, alguma outra intercorrência do clima, o foguete vai perdendo o rumo. Mas ele tem um mecanismo, um servo-mecanismo, que vai colocando ele na direção. Então, quando nós erramos, nós não erramos quando erramos. Nós temos uma experiência de aprendizagem. Diferente, né? Agora, especificamente, frustração, o que é? É não conseguir atingir teu alvo, teu objetivo. Certo. Muitas vezes você faz os esforços necessários, mas não consegue. Você pode estudar muito e não passar. Isso daí acontece. Por quê? Você controla só o processo, você não controla resultados. Você controla estudar. Passar já está fora do teu alcance. Depende de várias circunstâncias que não dependem de você. Então, a frustração é você não atingir teu objetivo. Se você tiver maturidade, você vai lidar com a frustração de uma forma positiva. Vai usar aquilo como uma informação para você corrigir a tua pontaria, como o foguete que eu falei. Aí você fez a prova, não conseguiu ir lá nessa prova, foi fraco nessa matéria, você estuda mais aquela matéria. Numa outra matéria você também deu uma fraquejada, você vai corrigindo até conseguir passar no que você deseja. Você vai mudando o caminho, mas mantém a meta, quero passar na prova. Tem aquele objetivo, né? Então quer dizer que seria um sintoma de os problemas seriam basicamente esses que você citou aí agora. Da frustração? Não, pode ficar bem pior. Tem um aspecto da frustração que a gente chama baixa tolerância à frustração. É a marca registrada da imaturidade. Você, por exemplo, fez faculdade, mestrado, doutorado. Quantas coisas você abriu mão de prazeres, de viagem, de passeio, de gastos financeiros, praia, para ficar estudando. Uma pessoa madura, ela consegue frustrar a si mesma. Uma pessoa madura. A imatura não consegue isso. Ela não tem paciência, ela pega, se for contrariada, ela briga, xinga, quebra, faz miséria. Típico, por exemplo, do psicopata. É a marca da imaturidade. Ele não pode ser contrariado, porque ele explode. Tem doença chamada, transtorno de personalidade borderline, é mais comum em mulheres, também explodem muito. Só 5% das mulheres, mas explodem muito. E outra doença também é transtorno explosivo intermitente. É aquela pessoa que se chama fio desencapado. Está tudo bem, de repente, estoura. Explode, né? Por uma contrariedade mínima, desproporcional à sua reação. Mas tem como a gente superar isso, Einbinder? Tem.
No caso das duas doenças, tem que medicar, psicoterapia. Agora, se você vive frustrado, entender que o mundo não é uma fábrica de realizar nossos desejos. Nem tudo vai dar certo. Faz parte do jogo, mas faz parte do contrato da vida você não passar numa prova, não faz? Se você é imaturo, você não devia passar. Devia passar por quê? Só porque você quer? O mundo não vai se curvar à nossa vontade. Tu tem que estar bem preparado e estudar, estar bem preparado e fazer a coisa certa. Porque às vezes nem depende de você, né? Não, muitas coisas não dependem. O resultado nunca depende. Uns filósofos antigos, que você conhece, o estoicismo, né? Já mencionamos isso. Ele dizia que vamos fazer a prova, vou passar no concurso. Estou colocando na linguagem atual. Se o destino assim permitir. Verdade. Se o destino assim permitir. Vamos passear de submarino, visitar o Titanic, se o destino assim permitir, porque nem sempre o destino permite. É verdade. Bom, Aibinder, eu queria que você reforçasse o teu curso para a gente já depois voltarmos em outro momento. Esse curso, ele foi acontecendo... Quais os dias que faz o curso lá, Aibinder? Presencial, segunda-feira à tarde e quinta-feira à tarde, online. Esse curso eu tenho muito orgulho dele, que nem merecia ter orgulho, porque ele foi se autogerando espontaneamente, ele foi tomando a forma por si mesmo, não foi o que eu planejei, não. Mas a coisa foi acontecendo, tomando uma direção, o retorno maravilhoso dos meus alunos, me incentiva até hoje, e eu cada vez procuro caprichar mais atendendo as demandas. Isso é muito bom. Então, os dias são? Segunda e quintas à tarde. Segunda e quinta. O valor é? Presencial R$200 e online 160. Mais barato do que uma caixa de Rivotril, como eu já falei. Então, Aibinder, muito obrigado pela presença hoje. Eu que agradeço, Silvio. Outro dia a gente volta.